a senhora Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora da Associação Auditoria da Dívida Cidadã, cuja frente parlamentar aqui no Senado Federal é presidido por nós. Bom dia, excelentíssimo senador João Capiberibe. Parabenizamos o senhor por sua atuação aqui no Senado, que é um destaque, né? A posição do senhor aqui é um destaque em defesa da sociedade brasileira e é uma honra termos um senador que nos represente num momento tão complicado, com matérias tão importantes para a sociedade sendo votadas aqui. Cumprimento o doutor Clodoaldo Neri Júnior também, parabenizo por sua exposição, que me ajudou muito, porque ele já deu a explicação do que é o SUAP. Eu vou, muito didático, parabéns, eu vou focar na questão do SUAP cambial como um mecanismo que está gerando dívida pública para toda a sociedade pagar. Tá? Então, começo com essa notícia de jornal que, ano passado, em 2015, a perda do Banco Central com essas operações foi 90 bilhões, quase 90 bilhões. 89 e tanto, né? Clodoaldo comentou essa cifra aí. Então, ali, essa notícia, ela explica como que foi esse prejuízo, né? Ele decorreu dessas operações de swap cambial feitas pelo Banco Central. E é preciso a gente chamar a atenção que essa PEC 55, que talvez seja votada hoje no plenário daqui do Senado, ela está sendo propagandeada como a PEC do controle de gastos, não é isso? Os gastos financeiros ficam fora dessa PEC. Então, vejam bem que infâmia. Justamente o gasto delinquente, que é esse aí, ó, 90 bilhões, um gasto que ninguém nem sabe quem recebeu isso, esse está fora da PEC. Então, eu já começo aqui fazendo um apelo aos assessores de senadores que estão aqui, outros que podem estar assistindo a TV Senado, que votem contra essa PEC, que retirem essa PEC da pauta, suspendam essa tramitação para abrir esse debate, para ver que gasto que tem que realmente ser controlado em nosso país. Bom, eu fiz uma pesquisa e localizei esse trabalho feito pelo TCU, foi uma investigação importante de um processo de 2003, TC 012-015, um trabalho feito pelo auditor Rodrigo Caldas Gonçalves, um trabalho brilhante, em que ele levantou a necessidade de verificar a legalidade e a legitimidade de ações do Banco Central na condução da política cambial e as suas influências no agravamento da crise. No caso específico de swap cambial, que esse trabalho foca as operações de swap cambial, ele aponta também a necessidade de ver o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, porque essas operações obrigam pecuniariamente no futuro o Banco Central, revestindo-se de característica de endividamento público. Então, embora o swap não seja um título da dívida, como ele é uma obrigação que gera uma obrigação pecuniária, ele acaba influenciando nas obrigações da dívida pública. Esse trabalho indicou? Não existe operação cambial, mas uma operação de seguro, conhecida como operação de hedge. Então, vejam bem, o que o Banco Central está autorizado a fazer são operações cambiais. Para controlar o câmbio, ele está autorizado a fazer compra e venda de dólar, ou até compra daqueles 10, né, que são a moeda do FMI, também está autorizado. Agora, o que é o swap? Quando ele faz swap, ele não compra e vende dólar ou qualquer outra moeda estrangeira.
O que ele faz é assinar um contrato e garantir para a outra parte a variação do dólar. Ele não negocia a moeda. Então, o TCU alertou para isso, que essa atividade é uma atividade tecnicamente especulativa, porque a operação é executada somente em moeda nacional. Quando ele faz o contrato é em reais. Quando ele liquida o contrato é em reais. Então, ali, ó, a moeda estrangeira é apenas uma referência para o cálculo da variação cambial. Então, não existe operação cambial. Swap não é operação cambial. É um contrato em que o Banco Central garante o risco da variação da moeda. Nesse sentido, então, existe o contrato de swap cambial, existe um outro, de tal maneira que se o dólar sobe, o Banco Central tem prejuízo e tem que pagar esse prejuízo para outra parte. Existe o swap reverso. Se o contrato é swap reverso, se o dólar cai, o Banco Central paga a diferença também. E descobri agora há pouco tempo que existe o swap de arrependimento, gente. Quer dizer, se os especuladores fizeram um contrato e chegaram à conclusão de que eles fizeram o contrato swap, mas eles queriam era o reverso, que a variação da moeda começou a ir para o outro lado, eles podem se arrepender. Olha só, isso não é quebra de contrato não, viu? Nesse caso, não é não. Pois bem, vamos seguir. O que mais que o Tribunal de Contas indicou? Ao assumir uma posição de swap cambial com o Banco Central, a contraparte, quer dizer, quem está do outro lado do contrato, busca assegurar-se da variação cambial que venha a deteriorar sua posição em moeda nacional. De forma inversa, o Banco Central assegura à contraparte que assumirá a variação cambial que ocorra em seu desfavor, prestando de fato um seguro contra a desvalorização da moeda. E conclui, se por outro lado levássemos em conta que o Banco Central não estaria assumindo posição de segurador, só restaria uma posição a ser assumida, a de especulador. Então, veja bem, pela análise feita pelo TCU, o Banco Central é segurador ou especulador? Só que a atividade de segurador é proibida, ilegal. O Banco Central não pode fazer isso, tá? E especulador é absurdo, né? Ainda mais gerando um prejuízo desse. Levantou mais uma ilegalidade. O swap cambial fere a Lei 4595, que é a lei do sistema financeiro aqui no Brasil. O que ele diz? Não há, na Lei 4595 ou em outra legislação, dispositivo que autorize o Banco Central a atuar no ramo de seguros ou que autorize a assumir posições de agente segurador de capital, muito menos a especular com variações cambiais. Então, a operação é ilegal. Essa operação de swap fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 34 da Lei de Responsabilidade Fiscal tem por objetivo evitar o endividamento autônomo do Banco Central. Quando o Banco Central faz a swap cambial, por envolver a assunção de compromissos financeiros, elas se assemelham a operações de crédito e geram endividamento autônomo. Tanto é que, como é que é pago o prejuízo, gente? Vocês têm ideia como é pago aquele prejuízo? Aquele prejuízo é transportado para a conta do juro da dívida, nós é que pagamos. E como a gente paga? Emitindo mais dívida. E sobre essa dívida vão gerar novos juros. E agora a PEC 55 quer amarrar todas as despesas primárias para destinar mais recursos para juros e para essa farra do swap cambial. Tá? O TCU apontou, o swap fere princípios da administração pública. O princípio da legalidade. Na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. E não existe lei autorizando.
nem o Banco Central fazer seguro dessas operações e muito menos a especular e garantir essa variação. Fere também o princípio da moralidade na administração pública, porque essa prática de operação sem a função de proteger a si próprio, porque se o Banco Central estivesse protegendo a si próprio, ainda se poderia encontrar alguma justificativa, mas não é. Ele faz isso para terceiros, e terceiros sigilosos, tá? Então, esse caso configura ato especulativo, e o administrador público que especula fere o princípio da moralidade, né? O que o Banco Central tem colocado como fundamento legal? Esses atos aí, ó, a resolução do Conselho Monetário Nacional 2939, que foi uma resolução aprovada pelo Armínio Fraga, e na época ele era parte do Copom, não é, que estabelecia a própria política, a própria diretoria monetária do Banco Central, junto com o Luiz Fernando Figueiredo, que foi quem criou essas operações de swap em moeda própria. O Brasil é o único país do mundo que faz swap em moeda própria, gente. Único, tá? Porque isso é um escândalo. E foi esse senhor Luiz Fernando Figueiredo que criou isso e fazia parte lá da diretoria monetária do Banco Central à época. O TCU considera que essa resolução 2939 exorbitou a competência estabelecida na Lei 4595. E, da mesma forma, esse voto 103, apresentado por esse diretor, que foi quem criou o próprio swap cambial. Ele mesmo criou e ele mesmo encaminhou esse voto internamente. Não é que não atende ao princípio da legalidade previsto na nossa Constituição Federal para os atos públicos. Mais uma ilegalidade. O Banco Central concede garantias. Quando ele faz esse contrato, ele garante que ele vai pagar a variação. Essa concessão de garantia está vedada explicitamente no artigo 40, parágrafo 6º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. É vedado às entidades de administração pública indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recurso de fundos, tá? Essa proibição, senador, é que nós colocamos também na audiência pública semana passada, em relação àquelas empresas estatais não dependentes que emitem debêntures. Elas emitem debêntures subordinadas para mascarar essa garantia, porque não pode deixar explícita essa concessão de garantia, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal é muito clara em relação a isso. A justificativa que o Banco Central coloca é que o swap evitaria um forte aumento das taxas de câmbio, que seria provocada, no caso, na hipótese de uma busca excessiva por moeda estrangeira. Eu pergunto a vocês, quem busca a moeda para comprar é quem tem dinheiro para comprar, correto? Se as empresas tivessem o dinheiro para comprar moeda, por que elas não liquidariam o compromisso delas no exterior? Por que elas iam fazer um contrato de swap e ficar sujeita a pagar taxas, a correr risco do movimento ser contrário ao que ela esperava? Essa desculpa, ela não se sustenta. O próprio TCU colocou, em geral, quem procura esse seguro não possui os reais necessários para cumprir suas obrigações, pois essas serão saldadas no futuro. E por que um participante que possui o dinheiro para fazer um contrato desse, por que se ele possui o dinheiro na hora, por que ele não vai lá e paga? Então, quem está fazendo esse tipo de contrato é quem tem o dinheiro na mão, não é quem tem uma obrigação no futuro, tá? Nós conseguimos um pedido de aprovação de um requerimento de informações na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para pedir informações sobre o swap cambial, operações de mercado aberto e várias outras questões. O que o Banco Central respondeu? Que, em primeiro lugar, o swap é tido como uma transação de intervenção na ordem econômica
E o Banco Central não pode encaminhar as informações detalhadas relacionadas a essas operações, que foram solicitadas pela Comissão de Finanças e Tributação, nome dos beneficiários, quem se beneficia dessas operações, quais os valores pagos a cada um, cópias dos contratos, qual o valor do rendimento pago e etc. O Banco Central diz que não pode, por causa do sigilo, o sigilo bancário, que deve reger esse tipo de operação. Olha, gente, é um absurdo. Isso também fere o princípio da transparência, que deve reger todo ato público. Isso está na nossa Constituição. O que mais que o Banco Central respondeu para a Comissão de Finanças e Tributação? Que os resultados negativos do SUAP, quando ele tem prejuízo, o Tesouro Nacional tem que pagar para o Banco Central no prazo de 10 dias. Tá? E como é que o Tesouro paga isso? Emite título da dívida. Tá? E quando o resultado é positivo? Você sabe qual é o tratamento? Aí não, aí não tem pagamento não. Aí o resultado tem uma equalização com o resultado das reservas cambiais, senador. O tratamento quando tem resultado negativo e positivo é diferente. Por conta disso, eu fiz essa tabela aí, ó. Eu peguei lá na página do Banco Central os resultados negativos no período de 1 ano, quando o SUAP começou a dar resultado negativo brutal em setembro de 2014. Em apenas 1 ano, de setembro de 2014 a setembro de 2015, o resultado negativo foi 207 bilhões de reais. Mais do que o orçamento anual da saúde e da educação juntos em 2015. Ali daria para somar o orçamento anual da saúde, da educação, da cultura e vários outros orçamentos anuais foram para o ralo do prejuízo com SUAP cambial. Nós estamos pagando essa conta e nem sabemos para quem, tá? E olha, eu peguei essa tabela aí, fica difícil para vocês lerem os números, mas essa equalização com as reservas, ela fica provada, olha aqui como é que o Banco Central apresenta. Ele apresenta o SUAP no mesmo quadro das operações cambiais, senador Capiberibe, o que é ilegal, porque nós vimos até o TCU dizendo SUAP cambial não é operação cambial. Ele não compra e venda, não faz a compra e venda de moeda. Ele simplesmente assume o risco da variação. Mas como é que o Banco Central está apresentando? Numa mesma tabela, ele coloca o SUAP, coloca as reservas, coloca o resultado das operações cambiais, o resultado que ele transfere aqui para o Tesouro Nacional. Então, agora, enquanto este ano o Banco Central está fazendo propaganda agora, ano passado realmente o SUAP deu prejuízo, mas agora está dando lucro. E o que está acontecendo com esse lucro? O dinheiro não está entrando nos cofres públicos, porque está fazendo uma equalização com as perdas que nós estamos tendo com as reservas cambiais. Senador, olha só o prejuízo que foi transferido para o Tesouro em junho. Está dando para ver ali? 115 bilhões de reais em um mês foi transferido para o Tesouro Nacional de prejuízo. Tá? É um comparativo totalmente inadequado, porque SUAP não é operação cambial. Tá? Nós queremos aproveitar essa oportunidade para denunciar aqui uma outra garantia cambial que o Banco Central está dando. Nós verificamos que recentemente, de 2015 para cá, de junho de 2015 para cá, o Banco Central começou a classificar uma parte da dívida interna em títulos nas estatísticas da dívida externa. Olha ali, aqui está a foto do quadro do Banco Central, está vendo aqui, ó, títulos de renda fixa negociados no mercado doméstico e detidos por não residentes e liquidados em reais. Vejam bem, estrangeiros vêm aqui, compram títulos da dívida brasileira em reais, títulos da dívida interna,
Quando vencer o período, esses títulos serão liquidados em reais. O que o Banco Central está fazendo? Classificando ali, ó, mais de 100 bilhões de reais desses títulos, está classificando nas estatísticas da dívida externa. E qual é o tratamento do rendimento desses títulos? Ele classifica ali em dólar. Desculpe, eu falei mais de 100 bilhões de dólares. Esse quadro é em dólar, tá? Ele, na medida em que o Banco Central classifica o último dado que está ali, ó, 133,9, 134 bilhões de dólares, à medida em que ele classifica isso aqui como dívida externa em dólar, como é que fica o rendimento desses títulos? Nós pesquisamos isso e tem lá no manual do manual do FMI, que orienta a fazer esse tipo de coisa. O rendimento é pela média da variação cambial do período. Então, olha bem o escândalo. O título da dívida interna brasileira já paga o maior juro do planeta. Com essa reclassificação estatística que o Banco Central está fazendo, ainda vai pagar a variação cambial também para esses investidores. Veja bem. E tudo isso está fora do controle de gasto da PEC, viu? Tudo isso está preservado. Recentemente, agora, no dia 15 de novembro, agora desse ano, saiu uma notícia no Correio Brasiliense, noticiando com a maior tranquilidade uma operação casada sendo feita pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. O Tesouro compra, fazendo um resgate antecipado de títulos da dívida que não venceram ainda. Vejam bem, títulos da dívida interna que não venceram ainda, o Tesouro estava resgatando antecipadamente e jogando dinheiro no mercado. Na mesma data, o Banco Central ofereceu em um dia, 1,5 bilhão de contratos de swap cambial. Em um dia, 1,5 bilhão de dólares. Tá? E ainda a notícia ainda disse, não estão descartados novos leilões ao longo do dia. Porque isso aqui foi no dia que anunciaram a vitória do Trump, o dólar começou a disparar. Então os especuladores queriam pegar essa promessa futura do dólar alto em operações cambiais, em operações de swap cambial. Vocês compreenderam a farra? Operação casada, o Tesouro comprando antecipadamente, jogando dinheiro no mercado e o Banco Central colocando bilhões de dólares em contrato de swap, justamente na data em que o dólar dispara. Com dinheiro na mão, os investidores vão lá e compram o swap que eles querem. O prejuízo, gente, vai todo virar dívida pública, tá? Investidores, né? Bom, e qual é a maior infâmia? Quando nós comparamos o conjunto de receitas e o conjunto de despesas realizados efetivamente em 2015, não houve o tal alardeado déficit público. Esse folheto está sendo distribuído aí para todos vocês. São dados oficiais, os links estão aí na base da tabela. Vocês podem conferir. As receitas federais realizadas em 2015 foram 2,748 trilhões. E as despesas, 2,268 trilhões. Sobraram 480 bilhões. Nós pedimos informações sobre isso ao TCU. O TCU confirmou que foram emitidos títulos da dívida pública em excesso. E, de fato, o gráfico mostra isso. Olha aí a parte amarela do gráfico. Agora, a partir do momento em que emite título da dívida, o que acontece? Passamos a pagar os juros mais elevados do mundo. Tá? E depois, agora, por que vendemos tantos títulos assim? Agora, essa semana, resgatamos esses títulos para jogar dinheiro no mercado. Né? Bom, gente, alguém está ganhando muito com isso. Tá? A começar pelos bancos. Né? O lucro dos bancos aqui no Brasil
é o maior escândalo. Em nenhum lugar do mundo a lucratividade dos bancos é comparável ao lucro dos bancos aqui no Brasil. Em 2015, o lucro dos bancos bateu em quase 97 bilhões de reais. Olha que interessante, vocês lembram o primeiro quadro que eu apresentei? Prejuízo do Banco Central, 90 bi. Lucro dos bancos, 97 bi. E é sintomático, né? E cabe ressaltar que 2015 foi um ano em que nós tivemos desindustrialização, queda no comércio, desemprego recorde, retração do PIB. O PIB brasileiro caiu quase 4% ano passado. Mesmo assim, o lucro dos bancos foi 20% superior aos lucros auferidos em 2014. De onde vem esse lucro, gente? Se a atividade bancária é uma atividade paralela de prestação de serviços, é evidente que está havendo uma transferência de renda para os bancos. E essa transferência se dá por meio desses mecanismos, como o swap cambial, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos nas operações compromissadas e outros mecanismos que geram dívida pública para toda a sociedade pagar e transfere renda para os bancos. E o lucro teria sido 300% maior. Eles fizeram uma provisão para créditos duvidosos de 183,7 bilhões de reais. E quando eles fazem essa provisão, eles reduzem o lucro tributável, pagam menos imposto. Olha bem. Bom, já vou concluindo. Nesse cenário, o objetivo da PEC 55 é aumentar a destinação de recursos para essas operações, gente. Porque o que a PEC faz? Está lá na exposição de motivos. Estabiliza a despesa primária. De que forma? Coloca um teto. O que é despesa primária? Toda a manutenção do Estado brasileiro, Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, e todos os gastos sociais que interessam para a sociedade que paga a conta, saúde, educação, previdência, assistência, etc. Isso vai ficar submetido a um teto. E o que está fora do teto? Somente as despesas financeiras. Esse é o objetivo da PEC 55. É uma PEC que coloca o teto nas despesas primárias e deixa livre, sem teto, sem limite, sem controle algum, as despesas com juros e encargos da dívida e a destinação de recursos para estatais não dependentes. Então, o resumo é esse aí, ó. Banco Central tem prejuízo enquanto bancos batem recordes de lucro. Esse post, inclusive, está no Facebook da Auditoria Cidadã hoje. Compartilhem. Enviem para os senadores e senadoras, porque essa PEC 55 vai aumentar a gastança financeira. Não é PEC de controle de gastos, é PEC para aumentar a gastança financeira, pois ela congela somente as despesas primárias e deixa totalmente livre o pagamento de juros, a destinação desse abuso de recursos para esse swap cambial, a remuneração da sobra de caixa dos bancos diária, que é feita diariamente, e outras. Então, deixamos aqui um apelo aos senadores e senadoras para votarem não a essa PEC. Queremos deixar também uma proposta, senador Capiberibe, para essa importante comissão de transparência e governança pública. Pedimos que seja aprovado um requerimento para requerer ao TCU a realização de uma auditoria para apurar os prejuízos da operação de swap cambial. E esse requerimento, se os senhores desejarem, pode mencionar esse processo, o TC 012-015 de 2003, porque a investigação feita pelo auditor, que eu já mencionei o nome dele, foi brilhante, ele avançou bastante. E eu acredito que ele pegou o início dessas operações lá na década passada. Então, essa investigação pode vir desde lá, levantando os prejuízos. Eu finalizo deixando uma mensagem de uma pessoa do mercado financeiro, gente. Vocês devem conhecer o industrial e banqueiro norte-americano Henry Ford. O que ele falou? Olha, não foi nenhum militante não, hein? O que o Henry Ford falou?
convém que o povo não perceba como funciona o sistema bancário e monetário global, pois se percebesse, acredito que haveria uma revolução antes de amanhã de manhã. Tá? Então, realmente, se o povão souber o que está sendo feito por trás dessas operações que tem esse nome, né, swap cambial, que já espanta todo mundo, nós temos aqui, todos nós, e fico honrada com a participação dos estudantes da USP aqui e de todos os militantes, de tantas entidades aqui nessa audiência pública, dos senadores e senadoras, nós temos a obrigação de falar isso para a sociedade, porque é a sociedade que está pagando essa conta. Muito grata.